estão sempre a reclamar da educação do Brasil, estão sempre a reclamar do transporte do Brasil, estão sempre a reclamar de emprego no Brasil, estão sempre a reclamar que no Brasil é difícil ter emprego, estão sempre a reclamar da vida e de tudo no Brasil. Eu queria 10% dessas pessoas virem ficar um ano aqui em África. Eu queria essas pessoas, 10% dessas pessoas que estão sempre a reclamar do Brasil, virem ficar um ano aqui em África. E pegarmos 10% do povo africano que sonha em ir para o Brasil, mandarmos no lugar dessas pessoas e deixarmos esses 10% dos brasileiros aqui em África um ano e levarmos essas pessoas que sonham em ir para o Brasil, que precisam de uma oportunidade e mandarmos no lugar dessas pessoas. Iam ver que o que vocês reclamam no Brasil não é 1%, nem a unha do que é a realidade difícil em África. Vocês iam ver, na verdade, o que é falta de emprego aqui. Iam ver o que falta de emprego, fome, essas coisas todas que vocês ficam reclamando do Brasil, porque vocês só um ano aqui em África. Olá para vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quem está vivo sempre aparece. Hoje eu quero falar para você acerca de 10 hábitos estranhos que existem no Brasil. 10 hábitos que são normais no Brasil e são super estranhos para os gringos e para nós. Se você quer saber quais são esses 10 hábitos estranhos do Brasil, inscreve-se antes de você esquecer. Agora que você já se inscreveu, eu vou te contar. O primeiro hábito que os brasileiros têm, que é normal no Brasil e nós consideramos um pouquinho estranho, esquisito, é escovar dentes ao público. Isso mesmo, escovar dentes ao público. Escovar dentes depois do almoço no trabalho, depois do lanche na escola. Os brasileiros têm esse costume de, depois de comer, pode ser um almoço, um lanche, de lavar os dentes, seja na escola, seja no trabalho. Os brasileiros têm o hábito de andar com escova de dentes na pasta, ok? Mas para nós isso é um pouquinho estranho, porque para nós a escova de dentes deve ficar na casa de banho de casa ou no quarto de casa e não ficarmos, enfim, mais ou menos isso, deve ficar em casa. Mas os brasileiros têm a cultura de andar com escova de dentes na bolsa e escovam a qualquer momento que eles quiserem comer ou precisar escovar mesmo, seja onde eles estiverem. Eles têm esse hábito, ok? Mas para nós isso é um pouquinho estranho. O outro hábito que os brasileiros têm, o segundo, que nós achamos estranhos e é normal, nas zonas recônditas do Brasil, nas zonas rurais, as pessoas têm o hábito de bater as palmas no portão, né? Em vez de tocar campainha, em vez de sinalizar de outras formas, em algumas regiões no Brasil, eles costumam bater as palmas para chamar o morador, para avisar que chegou, ok? Para chamar o morador da casa, para informar que você já chegou lá. As pessoas costumam bater palmas nas zonas recônditas. Isso acontece no Brasil, não na cidade. O outro hábito que os brasileiros têm, que nós consideramos um pouquinho estranho, é pedir ketchup na pizza. Brasileiros adoram pedir ketchup na pizza, ok? Muitos brasileiros pedem sempre o ketchup na pizza, pedem sempre a maionese, pedem sempre mostarda na pizza, ok? Mas para os italianos isso é crime gastronômico, é sacrilégio culinário, é quebra do negócio, ok? Mas os brasileiros têm essa cultura de pedir o ketchup na pizza, mas os italianos eles consideram isso um sacrilégio culinário, um crime gastronômico. Ok? O outro hábito que os brasileiros têm é um pouquinho estranho aqui para nós, é dormir com o ventilador ligado, dormir com as luzes ligadas, dormir com o ar-condicionado ligado, dormir com o ventilador ligado. É super normal alguns brasileiros dormirem com essas coisas ligadas, mas nós os pobres aqui em África, não dormimos com um ventilador, com ar-condicionado, com luz acesa. Mas no Brasil, alguns brasileiros têm o hábito de dormir com essas coisas ligadas, né?
Mas aqui em Moçambique, aqui em África, é muito raro e nós poucas vezes dormimos com essas coisas ligadas. O outro hábito que os brasileiros têm é beijar no rosto, abraçar, como uma forma de saudação, entre família, entre amigos, até entre estranhos. Os brasileiros têm essa cultura de abraçar e beijar como uma forma de saudação, né? Beijar na bochecha, abraçar como uma forma de saudação. Mas aqui em Moçambique isso é um pouco estranho. Nós não abraçamos, não damos beijinhos na bochecha como forma de saudação a pessoas desconhecidas. Até entre família, nós não temos o hábito de nos abraçar. Nos abraçamos entre família. Tem que ter intimidade para as pessoas se abraçarem, que não qualquer pessoa que a gente encontra abraça como uma forma de saudação. Mas no Brasil é super normal abraçar e dar beijinhos como uma forma de saudação. Aqui, um estranho vem, quer te abraçar, que sei lá, quer te abraçar, dar beijinho na bochecha como uma forma de saudação, tu já vai pensar, não, esse quer me assaltar, esse quer me roubar, esse... Mente de africano é muito assim. Já fica atento, tipo, não. Mas no Brasil é super normal as pessoas se saudarem em forma de abraço, em forma de beijinho. O outro hábito dos brasileiros, que é um pouquinho estranho para nós, é que eles costumam fazer churrasco em qualquer altura, sem precisar de uma ocasião especial para fazer festa, para fazer um churrasco. Um time de futebol que a pessoa gosta, por exemplo, lá no Brasil ganhou, já é motivo, a pessoa pode fazer festa, pode fazer um churrasco, que chama a família. Então, eles não precisam especificamente de uma data de aniversário, como nós, ou de um casamento, ou de algo de uma data, uma ocasião especial para fazerem um churrasco, para fazerem, para conviverem, fazer uma festinha. Os brasileiros não precisam de datas especiais para isso. Desde que tenha vontade, aconteça alguma coisa que deixou a pessoa feliz, a pessoa faz um churrasco básico, chama a família, amigos aí, faz uma festa, ok? Então, os brasileiros têm muito esse lado de gostar de festejar, ok? Então, eles não precisam de datas comemorativas ou especiais para poder comemorar. O outro hábito que os brasileiros têm, que nós consideramos estranhos, é que os brasileiros, 90% dos brasileiros gostam de falar mal do Brasil. 90% dos brasileiros estão sempre a falar mal do Brasil. Estão sempre a falar mal do sistema de saúde, do sistema de educação, falar mal da política, falar mal do presidente. Estão sempre a falar mal do Brasil, tudo do Brasil. Ficam sempre a falar mal, a reclamar do Brasil. Mas os brasileiros falam mal do Brasil, reclamam sobre o Brasil, mas eles defendem o Brasil com todo orgulho. E eles não deixam que ninguém fale mal do Brasil diante deles. Brasileiros não permitem que ninguém fale mal do seu país. Claro, eles reclamam do seu país, eles falam mal do país deles, eles reclamam do país deles, falam mal do país deles, mas eles não permitem que um estrangeiro, uma pessoa de fora, fale mal do Brasil. Eles defendem o país deles com orgulho. Eles são muito patriotas, defendem a cultura do país dele com paixão, ok? Enfim, são como uma mãe que conhece o seu filho, e o seu filho às vezes é indisciplinado, se comporta mal, aquela mãe fala mal do filho, reclama do filho, não sei o quê, mas essa mãe não permite que os outros de fora falem mal do filho, não permite que os outros de fora insultem o seu filho. Então, o povo brasileiro mais ou menos assim, reclama dos problemas do Brasil, mas não deixa que os outros reclamem do Brasil. São muito patriotas. Mas o que eu queria era que 10% dessas pessoas estão sempre a reclamar da saúde, do sistema de saúde do Brasil, estão sempre a reclamar da educação do Brasil, estão sempre a reclamar do transporte do Brasil, estão sempre a reclamar do emprego no Brasil, estão sempre a reclamar que no Brasil é difícil ter emprego, estão sempre a reclamar da vida e de tudo no Brasil. Eu queria 10% dessas pessoas virem ficar um ano aqui em África. Eu queria essas pessoas, 10% dessas pessoas que estão sempre a reclamar do Brasil, virem ficar um ano aqui em África. E pegarmos 10% do povo africano que sonha em ir para o Brasil, mandarmos no lugar dessas pessoas e deixarmos esses 10% dos brasileiros aqui em África um ano e levarmos essas pessoas que sonham em ir para o Brasil, que precisam de uma oportunidade, e mandarmos no lugar dessas pessoas. Iam ver que o que vocês reclamam no Brasil
não é 1%, nem a unha do que é a realidade difícil em África. Vocês já vão ver, na verdade, o que é falta de emprego aqui. Iam ver o que falta de emprego, fome, essas coisas todas que vocês ficam reclamando do Brasil, porque vocês só um ano aqui em África. Tem pessoas aqui que, muitas pessoas, por causa de condições financeiras, nunca beberam água potável, nunca beberam água da torneira. Tem pessoas que não sabem o que é comer arroz. Tem pessoas aqui que só comem chima. Tem pessoas aqui que não sabem o que é tomar chá. Tem pessoas aqui que não sabem o que é tomar leite. Tem pessoas aqui em Moçambique, lá nas zonas mais recônditas, nas zonas mais urbanas, que nem mesmo chinelos não têm. Mas tem um povo brasileiro que está todo dia a reclamar da comida, é disso, é daquilo. Eu só queria 10% dessas pessoas aqui e pegarmos 10% desse povo que sofre e mandarmos para lá. Então, se você chegou até o fim desse vídeo, beijo, até ao próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever. Beijo.